Olá, estamos na nossa aula 5 e agora vamos estar discutindo sobre a organização dos espaços educativos e o binômio, né, esses dois nomes, cuidar e educar, que nós temos falado tanto na educação infantil. A organização dos espaços educativos na educação infantil, ela tem alguns cuidados que nós passamos a observar depois que nós fazemos essas discussões sobre essas novas diretrizes para a educação infantil. Então, é um tema novo e recente, né? Nós já discutimos isso nas aulas anteriores, em relação à educação infantil. Para a pedagogia, então, nós temos aí algumas inovações que vêm acrescentar bastante nas nossas discussões. A educação infantil, como que ela era vista antes da Lei de Diretrizes e Bases 93/94/96? Então, essa nova lei, a partir de 96, ela recebe algumas alterações. Mas antes disso, como que era vista a educação infantil? Ela era vista como um local onde as crianças ficavam enquanto as famílias trabalhavam. A casa... Esse lugar poderia ser uma casa onde tinha uma pessoa que tomasse conta, poderia ser também contratar uma pessoa para ficar na casa enquanto os pais trabalhavam e precisava de alguém para olhar essas crianças. Ela poderia também pedir para uma vizinha, né? A gente tinha muito isso, a vizinha dá uma olhadinha nas crianças para ver se está tudo bem. E nós sabemos que tudo isso não é algo seguro e tão pouco assim, tão importante para o desenvolvimento das crianças. Então, não se via a necessidade de ter um profissional na educação infantil para ficar cuidando dessas crianças. Então, foi assim, um processo que a educação infantil passou a infância durante bastante tempo e que nós falamos tanto, enfatizamos tanto na disciplina de didática. E aqui no estágio, nós discutimos bastante porque nós vemos assim, inovações e o quanto que se passou a perceber a importância da educação infantil. O que contribui, né, como nós já dissemos bastante, foi essa questão legal, né? Então, essas leis entraram para fortalecer e se visualizar a importância da educação infantil. Então, nós tivemos a Constituição de 1988, que ela determina que a educação é um direito de todos e passa a trabalhar e desenvolver isso em todas as etapas da vida do indivíduo. Aí nós temos a LDB, que nós enfocamos bastante também em didática e também agora no estágio, né, na pesquisa e prática pedagógica. Essa LDB, a Lei de Diretrizes e Bases de 1996. E também se determina na LDB que alguém é responsável por essa educação infantil. E quem é esse alguém? A rede municipal, né? Então, o município passa a assumir a responsabilidade da educação infantil, que nós também já discutimos que até então, até a LDB, ninguém era responsável pela educação infantil porque não se entendia a importância da educação infantil para a vida do indivíduo. E hoje já se entende, primeira etapa da educação básica, a importância desse estudo, desse repensar, desse pensar da educação infantil. Então, desde as fases inicial dessa criança, desde o maternal, desde os seus poucos dias que ela passa a participar de uma instituição e as crianças menores na creche, as maiores na educação infantil, mas se tem toda uma proposta para esse trabalho. Então, tudo isso é um avanço, nós entendemos que é um avanço para a educação por conta desses estudos da legislação. E a legislação coloca, né, o desenvolvimento integral das crianças de 6 anos de idade em todos os aspectos, então no aspecto físico, psicológico, intelectual, social, completando com a ação da família e da comunidade. Então nós entendemos aí esse todo da educação infantil e nós vemos assim a importância da educação infantil para o desenvolvimento desse indivíduo. E nós falamos muito isso, chamamos muita atenção de vocês, acadêmicos, porque são os futuros pedagogos que vão estar envolvidos nas instituições, né, sejam elas de educação infantil e de séries iniciais, mas nós enfatizamos bastante a educação infantil por essas discussões, né, por serem novas discussões, por estar num momento muito importante de repensarmos, refletirmos do quanto mais nós valorizarmos, estudarmos, nos prepararmos para uma formação adequada, o quanto que isso não vai ser importante para a formação dessas crianças, desses futuros cidadãos que vão crescendo aí, cada um ocupando depois os seus espaços nas diferentes profissões, né? Então, o nosso papel aí de repensar e trabalhar a educação infantil. Tudo isso também, com essa legislação e essas discussões,
tem recebido essa influência do referencial curricular, nós discutimos bastante isso também, porque ele acaba sendo, como o próprio nome diz, a referência, né? Então são esses 3 volumes que traz todo o material e eu reforço a importância de vocês estarem manuseando esse material, esses documentos, principalmente nesse momento que vocês estão indo para as escolas, fazendo as observações nas escolas de educação infantil, nas instituições, né, então sendo creches ou escola de educação infantil, e que eles devem ter esse material também. E isso ajuda vocês a se orientarem, se organizarem, e também como referência teórica, que é importante lembrar que no relatório que vocês vão fazer do estágio, vocês têm que colocar referencial teórico, e o referencial curricular ele tem uma boa referência teórica, né? Então que é importante que vocês tomem posse desse material, que busquem fazer as leituras na própria escola. Nós colocamos também disponível, o MEC tem esse material disponível, mas se vocês preferirem, nós podemos colocar disponível também nas aulas, então é só entrar em contato conosco pelo fórum, mas isso é possível. Então é um material extremamente importante e que eu quero chamar a atenção de vocês porque é um referencial teórico e vocês precisam colocar esse referencial teórico nos relatórios também, porque vocês já vão se familiarizando com essa educação. E o referencial é uma organização dos aspectos educativos como um todo, né? Da educação infantil como um todo. O espaço organizado, considerado que a atividade será desenvolvida. Então, essa atividade é um elemento que condiciona mais claramente a estrutura do espaço. Então, Zabalza já tem essa colocação da importância desse espaço físico, da organização desse espaço físico. E isso me faz refletir também, e eu queria estar trazendo para vocês, a reflexão do papel nosso enquanto profissional, né? Então, a nossa formação, que isso vai ser extremamente importante para a organização desses espaços, desse embasamento teórico. Então, Zabalza nos leva a boas reflexões nesse sentido. A importância também da existência dos locais diferentes, né? Nós vamos discutir bastante a importância do referencial desses locais diferentes. O texto da aula também deixa várias informações que é importante que a gente vá discutindo também, vá conhecendo, porque isso que dá riqueza para nossos alunos, né, ampliarem seus conhecimentos. Então, que nós possamos aí estar conhecendo mais desse material e desses espaços, né? É um lugar extremamente importante, aconchegante e que vai fazer a diferença na vida dessas crianças é o cantinho da leitura, né? Então, é um dos exemplos. O que é esse cantinho da leitura? É um local onde as crianças têm livros à disposição, então um espaço gostoso, um tapete, né? Então, é o local onde eles passam a ter contato com essas leituras e que as pesquisas estão mostrando que é isso que vai fazer a diferença para essas crianças no contato com a escrita depois, com as suas produções, com a criação dos seus textos orais ou escritos, então vai fazendo toda a diferença. Os jogos, né, então nós já discutimos bastante a questão dos jogos, no sentido de que o quanto que ele pode estar desenvolvendo e auxiliando a criança nesse processo de desenvolvimento. Então os jogos, além de ser o lúdico, do brincar, mas ele também vai estar permitindo que o aluno amplie seus conhecimentos, com as regras, com o visual, se for um jogo de memória, com o jogo de memória, se for quebra-cabeça nos encaixes, né, então a percepção visual. Então essas riquezas que são extremamente importantes. E a pintura, que vale ressaltar, que durante muito tempo se achou que nós deveríamos dar a pintura pronta para a criança e a criança ia só colorir por dentro daquele desenho, né? E a pintura, hoje a gente sabe que ela desenvolve coordenação motora fina, então ela tem todo um enriquecimento que vai auxiliar muito no seu desenvolvimento como um todo. E o faz de conta, que também é extremamente rico, que trabalha com o psicológico dessa criança, trabalha com o seu pensamento, com a sua criação. Então, o quanto que isso não facilita depois a aprendizagem dessa criança nas séries posteriores. Então, que nós precisamos valorizar esses pontos. Para que tudo isso? Né? Porque ele promove uma identidade das crianças, né, a sua identidade pessoal, ele promove o desenvolvimento de competência, ele promove a construção de diferentes aprendizagens também. Então, nessas pequenas ações, nesses desenhos, nessas atividades, que ela vai ali ampliando seus conhecimentos. E promove também oportunidades do contato social. E nós vamos ver também algumas as atividades sociais, né, o quanto que isso facilita. E ainda falando dos espaços, as crianças de 0 a 1 ano, é importante que ela tenha o fraldário, o lactário,
fraldário, né? Troca de fraldas, lactário, onde prepara alimentação, solário, que é onde é importante eles ter um tempinho de sol, a sala de repouso, a questão da higiene, o espaço, o acondicionamento, esses colchonetes, né? Normalmente com lençol. Então, esses pontos são importantes que vocês também aproveitem essa época do estágio, da observação na escola, para vocês verem se tudo isso está acontecendo, se tem, se não tem, por que não tem, né? Então, como que essas crianças estão se desenvolvendo? E a sala de atividades, como que são essas salas de atividade? Né, o texto base está falando que tem que ser espaçosa, organizada, o tamanho adequado do mobiliário. Então, são questões importantes para a gente estar observando e vendo quanto que isso vai fazer a diferença. E aí a importância do embasamento teórico, porque com o embasamento teórico nós vamos observando o que tudo isso reflete na aprendizagem da criança. Crianças de 0 a 6 anos, o importante os jogos, as brincadeiras, as músicas, as histórias. Então, são atividades importantes para o seu desenvolvimento. Eu retomo aqui as 100 linguagens da criança, porque tudo isso que nós estamos discutindo, olha o quanto que ela vai refletir. Né? Então, eu gosto muito dessa poesia, nós já discutimos na aula anterior, mas eu trouxe novamente porque para a gente estar sempre lembrando, a criança ela não tem como ficar estática. E essa poesia deixa muito claro para a gente, a criança tem 100 linguagens. Né? E aí no finalzinho ela fala que nós tiramos 99 dessas linguagens. Né? Então, como que nós podemos ali lidar com isso? Então, nós precisamos estar muito atentos para essas questões. E aí, eu achei um trechinho importante que eu quis trazer para vocês, não está no nosso texto base, mas é a nível de informação, acrescentando que essa pedagogia da escuta. Né? Então, o educador precisa estar atento, ter sensibilidade para ouvir as 100 linguagens, né? Então isso é importante, olha quantas linguagens são. Os símbolos e os códigos que as crianças usam para se expressar, nós precisamos ficar atentos com isso também. Promover sempre o diálogo, as crianças elas chegam na escola com a sua oralidade toda, né? Então cabe a nós, algumas chegam mais falantes, outras menos, mas a importância do diálogo então para estimular essa comunicação, essa linguagem e, claro, uma aprendizagem significativa. Cabe a nós termos uma postura de educadores de forma que a decisão para o desenvolvimento saudável das nossas crianças seja algo importante, né? Relevante. E aqui é uma informação da revista Nova Escola, eu deixo o endereço porque se alguém quiser pesquisar e aprofundar, é interessante. E aqui eu deixo algumas informações dessa pedagogia da escuta, que é uma abordagem inovadora e possibilita o desenvolvimento intelectual das crianças através do foco sistemático no perfil simbólico, levando as crianças pequenas a uma condição surpreendente de desenvoltura simbólica e a criatividade. Então, é algo assim extremamente importante, novo, mas que nos leva a conhecer um pouco mais e ver o quanto que nós podemos estimular aí e o quanto que nós precisamos estar atentos quando fala aqui em escuta, né, para nós estarmos observando como que nós vamos observar essa criança como um todo. Cabe a nós termos uma postura de educadores para garantir o desenvolvimento saudável das crianças, também da revista Nova Escola. E eu trago aqui algumas informações, aqui eu achei muito bonita essa foto, que é da Escola Regia Emília, e eles mostram aqui uma situação de uma sala de aula. Então, o ambiente, como que é esse ambiente? Né? Um ambiente agradável, colorido, as crianças muito à vontade, com professoras auxiliando, né? Então, assim, um espaço muito gostoso. Regia Emília é uma cidade de 130 mil habitantes, uma região próspera e progressiva, né? Um lugar que está em grande crescimento, localizada no nordeste da Itália e reconhecida como um dos melhores lugares da educação no mundo, para a primeira infância. Então, eu quis trazer aqui essas informações, deixo o endereço aqui do SlideShare, nós vamos deixar disponível na aula também, porque vocês vão conhecer um pouco mais de Regia Emília. Regia Emília sofreu muito na Segunda Guerra Mundial e aí eles se reconstroem a sua cidade, né, e passam a mudar um pouco o seu trabalho. Então, é algo assim extremamente interessante. Eu penso que para nós da educação infantil é uma informação rica e que eu penso que vocês têm que estar conhecendo esse material. E eu trouxe também aqui a foto desse livro, As 100 Linguagens da Criança, que é um livro muito bacana, que mostra um pouco da realidade de Regia Emília, como que eles construíram a escola, como que eles se desenvolveram, o que eles pensam para os professores, para as crianças, para a comunidade. Então, é um material muito importante para nós refletirmos e ampliarmos os nossos conhecimentos em relação à educação infantil. Então, aqui, As 100 Linguagens da Criança, é o livro que vai falar um pouquinho da história de Regia Emília, e eu deixo o espaço aberto, então, nós vamos deixar o fórum
que vocês possam estar participando. Quem conseguir dar uma olhada, na internet nós temos resumo já do livro, nós temos o livro disponível. Então, quem conseguir fazer as suas leituras, participe, vai enriquecer a formação de vocês, acadêmicos, e nós queremos que vocês participem, aproveitem essas últimas aulas, vocês estão fechando o relatório, as observações do estágio, e eu penso que esse material vai estar acrescentando e enriquecendo bastante. Então, esperamos vocês no fórum e até a próxima aula.